Fala turma, tudo bem com vocês? Paulo por aqui, bem-vindos ao segundo vídeo da série de vídeos sobre óleos lubrificantes. Nesse vídeo a gente vai conversar, a gente vai aprender sobre o conceito de viscosidade, a sua importância aí na questão da proteção e lubrificação dos motores, principalmente de motos. Vamos aprender também o porquê jamais devemos mudar a viscosidade do óleo lubrificante do motor. Sempre seguir o que foi recomendado pelo fabricante através do manual do usuário. Então já se inscreve nesse canal e vamos começar. Turma, lembrando que o conteúdo desse vídeo está baseado em um aprofundado e extenso estudo que eu fiz sobre óleos lubrificantes. Peguei todo o conhecimento adquirido com essa pesquisa, esses estudos, e coloquei em um e-book exclusivo, completo, com mais de 40 páginas de puro conhecimento sobre óleos lubrificantes. Para você que está buscando conhecimento, estou deixando um link promocional disponível na descrição desse vídeo. Somente durante a produção dessa série, esse e-book vai ficar a R$ 9,99. Corra agora lá, já garanto o seu. Logo após o término da produção dessa série, volta ao preço normal de venda. Muito bem, o que seria então a viscosidade? A viscosidade é a medida da resistência de um líquido ao fluxo ou escoamento. No contexto de óleos lubrificantes, ela se refere à capacidade do óleo de fluir e se espalhar dentro do motor em diferentes temperaturas. A viscosidade do óleo é crucial para garantir a lubrificação adequada, especialmente em diferentes condições de temperatura e carga. Então, um óleo com alta viscosidade ele é mais espesso, logo ele flui mais lentamente. Vai oferecer uma maior proteção para as partes móveis do motor, especialmente em altas temperaturas, mas pode ter dificuldades em se mover e lubrificar adequadamente em temperaturas frias. Um óleo com baixa viscosidade é o oposto, ele é mais fino, ele flui mais facilmente, é vantajoso em temperaturas baixas, porque ele vai fluir mais facilmente por dentro do motor e vai lubrificar mais rapidamente, e principalmente na questão da primeira partida do dia, ou nas partidas, né? No momento da ignição, quando o óleo está todo no fundo do cárter, a bomba consegue jogar esse óleo por todo o motor mais rapidamente, aí, evitando o desgaste durante a partida. Lembrando que a viscosidade para óleos lubrificantes é padronizada pela Society of Automotive Engineers, ou Sociedade de Engenheiros Automotivos. Muito bem, e para categorizar e padronizar as viscosidades dos óleos lubrificantes, a SAI utiliza o conceito de viscosidade cinemática. Tá? O que seria a viscosidade cinemática? É a resistência de um fluido ao fluxo sob a ação da gravidade. Em termos mais técnicos, é a razão entre a viscosidade dinâmica, resistência interna ao fluxo, e a densidade do fluido. A viscosidade cinemática é expressa em cent-stokes, a uma temperatura específica. Muito bem, turma. Então a SAI ela classifica e padroniza as viscosidades dos óleos lubrificantes e disponibiliza essas informações para o mercado em uma tabela. A tabela chama-se SAI J300. Inclusive recomendo uma pesquisa aí referente a essa tabela. A gente vai falar um pouquinho dela mais para frente nesse vídeo. Então ela é essencial aí para atender a eficiência com que o óleo se move dentro do motor, garantindo a lubrificação adequada das partes móveis do mesmo. Muito bem, e as informações então que a SAI J300 nos traz nada mais é do que o resultado do cálculo que é feito entre a viscosidade dinâmica e a densidade do fluido. Esse resultado ele é dado em cent-stokes. Cent-stokes é usada para medir a viscosidade cinemática de líquidos como óleos lubrificantes. O cent-stoke é derivado da unidade Stoke, que é uma unidade padrão de viscosidade cinemática no sistema CGS, ou centímetro-grama segundo. No e-book eu trato esse assunto com um pouquinho mais de profundidade. Nesse vídeo não vou me alongar muito nesse assunto para não ficar maçante o vídeo, mas fica a dica aí para vocês adquirirem o e-book clicando no link da descrição do vídeo. Bom, então qual que é a relação do cent-stoke com a viscosidade cinemática? É simples. Todo o resultado que a SAI oferece, né, as padronizações são dadas em cent-stoke, e um cent-stoke equivale a 1 milímetro quadrado por segundo. Tá? Então aqui, um exemplo prático, ó, um óleo com viscosidade de 100 cent-stoke, ou 100 milímetros quadrados por segundo, a 40 graus Celsius, flui mais devagar que um óleo de 40 cent-stoke, ou 40 milímetros quadrados por segundo, a mesma temperatura. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona aí
a tabela de viscosidade cinemática. Ela é dada em centstoke e 1 centstoke equivale a 1 mm² por segundo. Lembrando que o exemplo acima foi dado aí a mesma temperatura, tá? A viscosidade cinemática é uma característica importante para definir o uso apropriado de lubrificantes em diferentes condições. Ela é medida em duas temperaturas padrão. Aqui vai uma curiosidade, tá? As duas temperaturas padrão que a SAE utiliza para padronizar aí a viscosidade dos óleos lubrificantes é 40 graus Celsius, que representa o comportamento do óleo em condições normais de operação, e 100 graus Celsius, que representa o comportamento do óleo em condições mais severas, como quando o motor está quente após longas viagens, em altas rotações, transportando carga, enfim. Se você reparar, aquele óleo de viscosidade SAE 10W30, por exemplo, o 10W significa que o 10 é uma viscosidade a frio, ou seja, aquela viscosidade foi definida e padronizada a 40 graus Celsius. E o 30 seria a viscosidade definida e padronizada a 100 graus Celsius. Então significa que o óleo SAE 10W30 tem a viscosidade de 10 nas partidas, né, ou com o motor frio, e o 30 refere-se à viscosidade do óleo com o motor quente, com o motor em funcionamento ou com o motor sobre uso mais severo. Muito bem, então, em resumo, como funciona a tabela de viscosidade cinemática? A tabela de viscosidade cinemática organiza os óleos lubrificantes em diferentes faixas de viscosidade, como mencionamos acima, 40 graus e 100 graus. Ela é usada como referência para determinar se um óleo pertence a uma determinada classe SAE, como 30, 40, 50, etc. Por exemplo, a classificação SAE 40 especifica que a viscosidade do óleo a 100 graus deve estar entre 12,5 centstokes e 16,3 centstokes. O óleo que se encaixar nessa faixa de viscosidade será classificado como SAE 40. Essa tabela ajuda a determinar o comportamento do óleo em diferentes condições e permite fabricantes escolherem óleos adequados para motores que operam em diferentes cargas e temperaturas. Exemplo de viscosidade cinemática na prática. Considere um óleo SAE 10W40. A viscosidade a 40 graus pode ser de, por exemplo, 95 centstokes. A viscosidade a 100 graus pode ser de 14,5 centstokes. Esses valores indicam que em uma temperatura de operação normal do motor, ou seja, já ligado, já quente, o óleo mantém uma fluidez que se enquadra na categoria SAE 40, fornecendo boa proteção para o motor, sem se tornar muito fino ou grosso. Muito bem, então vamos imaginar o seguinte, uma fábrica lá que está produzindo um motor. Ela definiu que nas temperaturas frias, ou seja, nas partidas ou em baixas temperaturas, o óleo precisa ter uma viscosidade de 95 centstokes ou 95 mm² por segundo para proteger e lubrificar o motor. E quando esse motor atingir a temperatura normal de operação, 100 graus Celsius, ele precisa ter uma viscosidade de 14,5 centstokes ou mm² por segundo. Vamos lá para a tabela. Muito bem, essa então é a tabela de conversão e classificação SAE J300 para óleos de motor. Nós mencionamos ela há pouco aí. Muito bem, com base nessa tabela então, quais são os óleos, quais são as viscosidades que nós poderíamos usar no nosso exemplo aqui, para atender a fábrica aí que precisa dessas especificações para o motor que ela está produzindo. Antes de continuar, deixa eu só apresentar para vocês a tabela. Ela traz para a gente todas as viscosidades disponíveis no mercado hoje, junto com seus desempenhos aí tanto a 40 graus quanto a 100 graus. Ela traz esses valores aqui, você pode considerar tanto em centstokes quanto em mm² por segundo, que é a mesma coisa, tá? E aqui traz a aplicação, né? Mas de um modo geral é carro e moto. Aqui. Somente a 5W40 que também é aplicável a motores a diesel, tá? Então vamos lá. Quais dessas viscosidades nós poderíamos utilizar no motor que está sendo fabricado no nosso exemplo aí? Ela precisa aqui a 40 graus, ou seja, nas partidas e motor frio, a fábrica precisa de uma viscosidade de 95 mm² por segundo, ou centstokes, 95 centstokes. Qual seria a viscosidade aqui a 40 graus que atenderia essa especificação? Nós temos aqui
duas opções, perdão, 90 a 135 e 95 a 150, tá? Seria a viscosidade SAI 10 e SAI 15. Ela precisa também, com o motor em funcionamento a 100 graus Celsius, de uma viscosidade de 14,5 milímetros quadrados por segundo ou 14,5 centstokes, que seria também aí os dois aqui, né? 12.5 a 16.3 se enquadra dentro do que a gente precisa aqui, e 12.5 a 16.3 é a mesma classificação aí, né? Os dois sai 40. Então, basicamente, essas duas opções aqui iriam atender a nossa fábrica aí na questão da lubrificação do seu novo motor. Tá? Isso é um exemplo bem básico, bem simples, só para vocês entenderem mesmo como funciona aí a questão da tabela de conversão e classificação SAI J300. A escolha e homologação de um óleo lubrificante para um motor não é tão simples, ela depende de uma série de testes. Uma série de testes sobre vários parâmetros diferentes, temperatura, né? O motor ele é testado aí, esse óleo é testado no motor a frio, em altas temperaturas, em altas rotações, em baixas rotações, carregando peso ou não. É testado também a capacidade do óleo de formar aquela película protetiva no motor enquanto ele funciona em altas temperaturas, em baixas temperaturas. Então é uma sequência de testes. A decisão e homologação do óleo para cada motor é definida com base em uma série de informações colhidas de vários testes feitos. Então, por isso, a gente nunca deve dar ouvidos a quem nos aconselha a trocar a viscosidade do óleo, né? Muitas vezes é feito por ignorância, muitas vezes é feito porque a pessoa quer vender aquele óleo para você de qualquer jeito. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Não se troca, não se altera a viscosidade do óleo, tá? Além disso, é levado em consideração também a questão da classificação dele, se ele é semissintético, se ele é sintético, né, o tipo de óleo, né? Então não se deve nunca alterar a determinação do manual. Se o manual especificou o óleo para o seu motor é o X, obedeça o óleo X, porque ele foi definido com base em uma série de informações colhidas de muitos testes feitos, e o único óleo capaz de atender as especificações necessárias para lubrificar e proteger o seu motor foi aquele. Então não se deve trocar nunca o óleo especificado no manual do usuário. Beleza, turma? Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que tenha agregado conhecimento. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e aproveitar a promoção de R$ 9,99 do nosso e-book, onde eu trago muito mais informação com muito mais profundidade sobre óleos lubrificantes. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!